Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Em casa, Enver e Sirin abrem a porta a dois vizinhos, que trouxeram comida e vieram visitá-los para dar as suas condolências. Eles permitem a entrada na sala. As mulheres falam sobre a Tice e dizem que não esperavam que a amiga fosse embora tão rapidamente. São um pouco ousados e falam como se fosse fofoca. Sirin não suporta mulheres velhas e percebe que uma delas toca a mão do pai e tenta flertar com ele e se aproximar. Esta mulher diz a Enver que ele ainda é muito jovem e pode encontrar uma mulher que o faça feliz. Sirin diz que irá à cozinha servir alguma coisa e a outra vizinha diz que emprestou um prato de porcelana a Tice para que ele possa ser devolvido a ela. Sirin olha com raiva para o pai e vai até a cozinha pegar o prato. Ela volta para a sala e joga o prato no chão para quebrá-lo. Ele então se desculpa dizendo que escorregou de suas mãos. Os vizinhos decidem que é hora de ir embora, se despedem e vão embora. Seida compra chá e vai até uma mesa para beber. Vemos que Fazilha também pede chá, mas ao ver que será servido em copo de plástico, fica irritado e pede que seja servido em copo. O vendedor diz que todos os copos de vidro estão levados, mas Fazilha responde rudemente que não deve ter preguiça e recolher os que não estão mais em uso para lavá-los. Seida está ouvindo tudo e pede para ele não criar problemas com isso. É o mesmo chá independente da embalagem. Ele então oferece o copo que ele está bebendo, mas Fazilha devolve e diz que não o quer. Seida entra na cozinha do refeitório, lava o copo e serve o chá a Fazilha. Aí ela diz que as pessoas têm muita dificuldade em pensar em que tipo de copo uma bebida é servida. Fazilha diz que isso é importante para ela e se senta à mesa. Seida apenas olha para ela. Sirin diz ao pai que não acredita que um dos vizinhos esteja flertando com ele e o outro peça o prato que emprestou à mãe quando ainda nem a enterraram. Os dois vestem os casacos e vão embora. Casa. Enver tenta acalmar a filha, mas de repente Sirin começa a gritar no meio da rua que estão todos amaldiçoados e ela espera que morram logo. Ela xinga os dois vizinhos que vieram visitá-los e avisa a todos que ainda não é o funeral da mãe e que um deles estava flertando com o pai. Enver não aguenta e corre de volta para casa. Sirin o impede e pede desculpas, mas Enver agarra seus braços para tentar bater nela. De repente Enver vê a Tice na sua frente e decide se acalmar e abraçar sua filha. Quando ele vira seu olhar novamente, a Tice já se foi. Enver e Sirin recomeçam a viagem para o hospital. Fazilha liga para uma responsável por uma empresa de assistência e pergunta se há mais alguém que possa cuidar de seu filho. A mulher ao telefone responde que ninguém de sua equipe quer trabalhar com o Sr. Raif, seria melhor se ela pedisse ajuda em outra empresa. Fazilha agradece e desliga a ligação. Vemos que Raif procura algo para comer em sua cozinha, só encontra cereal e come um pouco, mas depois joga tudo fora. Fazilha conta a Eyal que a mulher que ele mandou para sua casa não conseguiu se dar bem com seu filho, e Eyal conta a ele. Ela diz que Raif na verdade a expulsou de casa, até a enfermeira ligou para ela chorando. Fazilha pede desculpas e diz que o filho é uma pessoa difícil e muito sensível. Ela pergunta se ele pode encontrar outra pessoa, alguém que possa se dar bem com ele. E Eyal pede desculpas, mas não conhece ninguém. Fazilha diz que está bem e pergunta se seria possível passar mais uma noite no hospital, já que não quer voltar para casa sem antes encontrar alguém que cuide do filho. E Eyal diz que pensou que gostaria de ficar com Raif, mas Fazilha diz que ela não pode fazer nenhum esforço ou cuidar bem dele, ela deve cuidar da própria saúde para ficar com ele por muitos mais anos. E Eyal diz a ela que entende e informa que realmente tem alguém em mente que pode ajudá-la. Poucos minutos depois, Eyal entra no quarto de Bahar e pede às crianças que deixem os pais descansar. Esta noite eles ficarão com ela e amanhã poderão visitá-los novamente. Seida avisa que não é necessário, pois ela pode levá-los para seu apartamento e cuidar deles. Bahar concorda e diz a Eyal que Seida pode cuidar muito bem das crianças, e Eyal diz que isso não será possível já que Seida tem uma entrevista de emprego hoje. Seida diz que não vai a lugar nenhum agora e não vai deixar as crianças sozinhas. Bahar avisa a amiga que em alguns dias ela ficará bem e tudo voltará ao normal. Ela deveria aproveitar e comparecer à entrevista. Seida pergunta a Eyal qual é o trabalho e Eyal responde que é cuidar de um homem de 32 anos. Os dois saem e caminham pelo corredor em direção ao quarto de Fazilha. E Eyal diz a ele que espera que o paciente seja correspondido e que lhe paguem um mês inteiro, mesmo que ele trabalhe apenas alguns dias.
Uma enfermeira sai do quarto e informa a Yale que a paciente está dormindo. O médico diz que era melhor deixá-la descansar então e pede para Seida conhecê-la melhor em casa. Ela lhe manda o endereço. Seida se encontra com Henry e conta que Yale conseguiu um emprego para ela como cuidadora. Henry diz que seria melhor se ela voltasse a trabalhar com ele no refeitório. Seida agradece, mas prefere não voltar a lidar com a mãe e está entusiasmada com um novo emprego. Henry se oferece para levá-la ao endereço que Yale lhe enviou e Seida lhe pede um momento, pois precisa pedir algum dinheiro a Arif. Henry diz que lhe dará tudo o que ela precisar e os dois saem do hospital. Nizam e Doruk se despedem dos pais para passar a noite na casa de Yale. Dizem ao pai o quanto o amam e beijam uma de suas mãos. Sarp pede que nunca esqueçam que eles são a vida dele e que ele os ama. As crianças sorriem e vão embora com Yale. Bahar começa a chorar e Sarp pergunta o que há de errado. Ela diz que felizmente Yale levou as crianças porque ela não aguentou mais. Ele quer ver sua mãe e sente muita falta dela. Seida e Henry estão no carro. Henry conta-lhe que falou com uma mulher que está com Arif, que é advogada, porque se Gulten não quiser dar-lhes Arda terá que levá-la a tribunal. No entanto, Kisme disse-lhe que deveria fazer um teste de paternidade. Seida se sente ofendida e pergunta se ele está falando sério sobre isso. Ela nunca lhe pediu nada por Arda. Henry diz que só quer a custódia do filho e não pode levar Gulten a tribunal sem essa prova. Seida discorda, mas Henry avisa que era preciso estar com o filho. Eles chegam ao endereço e Henry dá dinheiro a Seida. Dentro de casa vemos que Raif está repreendendo a mãe por contratar pessoas que não são profissionais. Fazile diz que eles confiam no julgamento de Yale e diz que a mulher que ele enviou é muito inteligente. Ele também diz ao filho que se ele não gosta que a pessoa volte para casa, pelo menos para não machucá-lo. Raif diz a ele que não pode evitar machucar pessoas estranhas que vão à sua casa. A campainha toca e ele desliga a ligação. Raif abre a porta e pergunta à mulher qual é o nome dela. Ela se apresenta como Seida e diz que está ali para fazer o trabalho. Raif pede que ele mostre as mãos antes de entrar, especificamente as unhas. Seida pergunta se eles estão na escola. Isso é ridículo. Raif tenta fechar a porta, mas Seida o impede e mostra as unhas com esmalte vermelho incompleto. Ela se aproveita dele olhando as unhas e entra rapidamente em casa. Um Raif furioso manda que ele vá embora agora mesmo, pois não pode trabalhar com ele com aqueles pregos. Seida o ignora e enquanto pega algumas coisas ela conta que o Dr. Yale pediu para ela se dar bem com ele, então ela não pode ir embora. Raif a persegue até a sala de jantar e pede que ela saia novamente. Seida avisa que não está brincando. Deixou a amiga doente no hospital e enxugou as lágrimas para ir para lá porque precisa muito do emprego. Disseram que ela teria que cuidar de uma criança mal-humorada e ela concordou. A única que pode tirá-lo de lá é a mãe e ela voltará do hospital amanhã. Raif, surpreso, diz que ela é uma mulher com pouca escolaridade. Bahar recebe uma ligação. É uma pessoa que pergunta se ele é mãe de Nizam e Doruk Sesmele. Ela diz que sim e fala por um momento. Aí ela desliga a ligação. Sarp pergunta o que aconteceu e Bahar conta que o Sr. Nezir pagou a mensalidade de Nizam e Doruk em uma escola particular até o dia em que terminarem. Eles ligaram para ela porque querem vê-los logo para matricular os filhos em escola. Sarp discorda, mas Bahar diz-lhe que a educação das crianças é o mais importante. É uma boa escola onde vão aprender até mais 2 idiomas. Sarp diz que não podem aceitar o dinheiro daquele homem. Ele provavelmente só quer que sua família dependa dele. Bahar diz a ele que Nezir tinha um vínculo muito especial com Doruk e os amava muito. Sarp diz a ele que se ele fosse um bom homem, então Nezir não teria tirado todo o seu dinheiro ou impedido de dar uma boa educação aos seus próprios filhos. Bahar diz que é verdade e eles pensam. Kisme entra no quarto de Bahar e Sarp. Ela diz a Bahar que veio porque precisa pedir um grande favor a ele sobre o acidente. Naquele dia Arif cruzou o sinal vermelho porque estava nervoso enquanto dirigia e por isso aconteceu o acidente. Ela diz a Bahar que o testemunho dele é muito importante, porque se for apresentada uma queixa contra Arif, ele terá grandes problemas. Fazilha não fará reclamação e cuidará do resto das coisas que forem necessárias. Bahar e Sarp apenas ficam em silêncio e pede que pensem a respeito e antes de partir ele lhes dá suas condolências por Atice e diz que sim. Também lamenta muito o que aconteceu com Sua. Sarp pergunta o que aconteceu com ele e Kisme conta a verdade.
Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!